Primeira manchete é: após CPI do MST ser barrada, a bancada de oposição da Assembleia deve forçar embate por investigações no Planserv. O senhor está ali na foto, a matéria é de Maurício Leiro e de Leonardo Almeida, do último sábado, dia 12. É isso mesmo? Porque meu óculos já não está tão bom. Deputado, como é que está a situação? A CPI do MST foi barrada. Existe a possibilidade de uma CPI do Planserv? Como é que está a situação dessas comissões parlamentares de inquérito na Assembleia? A gente esbarra primeiro num texto que nós não temos. Então, qualquer matéria de interesse do governo não vai passar. Infelizmente, os meus colegas, eles não é o sentimento deles, é o sentimento do líder político deles, do grupo que eles fazem parte. Eu respeito, discordando, mas respeito. Então, jamais eles vão concordar com uma CPI dessa. E o que preceitua o regimento, que qualquer CPI, ela precisa, no mínimo, de um terço de assinaturas, que nesse caso seria 21 deputados. Nós só somos 19, e dos 19, tem um que já é autodeclarado governista, né? Então, nós só somos 18. E qual é ele? Marcinho. Marcinho. Marcinho Oliveira, ele já se autodeclara governista, né? Então, nós só somos 18. E mesmo assim você ainda precisava convencer os 100% dos 18, para mesmo assim você ainda traz agora de mais 3. Mas, salvo engano, a CPI chegou a ter 21 assinaturas, mas 3 deputados tiraram, não foi? Foi algo nesse sentido? Do Planserv eu não lembro, não. A do MST em especial, eu até assinei na época, e nesse caso, por ter outros deputados que é do agro, que inclusive eles mesmos têm propriedades rurais, então vamos dizer que havia também um interesse pessoal, né? Não apenas político, nesse aspecto. Mas, assim, eu preciso também ser honesto que, apesar de eu ter assinado na CPI do MST, mas é um tema muito mais no aspecto federal do que estadual, até porque o MST ele é um movimento federal, não é um movimento estadual. Então, a competência, nesse caso, passa a ser dos deputados federais e não dos deputados estaduais. Mas assinei, e tanto é que o presidente, à época, Adolfo, ele não fez com que a CPI fosse instalada, né? Porque é uma prerrogativa da presidência, mesmo colhendo as 21 assinaturas, então protocola na presidência, nesse caso a competência é do presidente de fazer isso, como também a competência dos líderes indicar os membros das comissões, nesse caso em especial da CPI. Mas Ivana, por força de uma decisão jurídica, ela foi obrigada a fazer, mas a Assembleia e a Procuradoria recorreu, e isso caiu. Já no caso especial do Planserv... Foi antes de recorrer, caiu antes, a liminar. Foi uma turma, se não me engano, foi uma turma. Foi, na segunda turma. 10 desembargadores. O que aconteceu? O relator votou, foi aberta uma divergência, e aí uma segunda desembargadora antecipou o voto, não foi isso, Léo? Estava 2-1 a favor. Estava 2-1 a favor, e aí no final do julgamento do mérito da liminar, ficou 10-9, não foi isso? Rapaz, contra a liminar. Isso. Isso. Mas foi caiu. Antes do No caso recurso especial do Planserv, apesar de a gente não ter o quantitativo, mas aí eu fico uma pergunta que eu gostaria de fazer aos servidores que são atendidos pelo Planserv. E aí, tá bacana? Tá direitinho? Eu particularmente, né, eu sempre digo, eu preciso ser honesto também nas minhas falas. O Planserv, ele é um plano excelente. Quando eu digo excelente, para o servidor público, o valor que se paga, se você for fazer um comparativo de um plano de saúde normal para o valor que se paga do Planserv, né, apesar porque ele é proporcional ao salário do servidor, mas na média ele é um plano que tem um valor menor. Só que assim, qualquer plano de saúde, qualquer um, ele tem uma inadimplência aí de 30% a 40%. Qualquer um. A inadimplência do Planserv é 0, porque ela já desconta na folha. Então não existe inadimplência por Planserv. Só que assim, hoje você chega para marcar uma consulta no Planserv é por cota. Então tem cota lá, é como se fosse hoje o grande projeto das policlínicas, que os prefeitos é quem bancam as policlínicas, e cada prefeito tem a cota do município do que ele pode marcar lá. 5, 4, 6, depende do tamanho do município. É o caso do Planserv. Então hoje o Planserv, as consultas, está sendo por cota. Rapaz, aqui só atende 10 pacientes do Planserv. A partir do dia... Hoje é dia 14, né? A partir do dia 15, abre as vagas. Quando dá 7 da manhã que você liga, não tem mais vaga, não. Se você não disse que era dia 15, às 7 da manhã, não, já foi preenchido.
Quer dizer, não sei se está tendo algum esquema de alguém que fica ali guardando as vagas, quando só passa na noite do dia 14 para o dia 15, já lança no sistema as vagas. Então, hoje você, a maior dificuldade de conseguir uma consulta no Planserv. Exame de alta complexidade pode colocar, né? As internações de emergência ainda funcionam de forma... mas, assim, alguma coisa a gente precisa fazer. Se os deputados não concordam com uma CPI, falando nisso, nós na Comissão de Saúde, eu me lembro que na época eu ainda era membro, nós tentamos aprovar para que a diretora do Planserv viesse dar explicação, o governo não deixou. E quando eu digo o governo, porque os deputados que estão lá representam o governo, não deixaram com que a presidente viesse dar explicação, porque o que eu estou falando, a inadimplência do Planserv é zero. Eu não tenho a opção de dizer, não, mas esse mês eu não vou pagar o boleto do Planserv, não. E aí já desconta na folha. Não deu explicação. Vou dizer, o governo vai deixar criar a CPI? Né? Então, alguma coisa a gente precisa fazer. A gente sabe que o fato das pessoas estarem vivendo mais, e graças a Deus por isso, e aí acabam se aposentando. Então, aqueles que usavam o Planserv por 10 anos, hoje está usando por 20, está usando por 30 anos, né? Tem o fato de você também colocar ali os agregados, às vezes um neto, alguma coisa que more com a família. Rapaz, para resolver o problema, eu preciso aumentar o valor em 10%, em 15%. Não sei, eu estou apenas... acho que a população já não aguenta mais quando se fala na expressão, o nome aumento, né? Tem gente que acha que dá até dor de cabeça quando ouve falar assim, aumento. Mas assim, eu acho que alguma coisa precisa fazer. Principalmente naquelas pessoas que estão chegando para a idade, né? Porque imagine, enquanto nós estamos novos, a gente vai se virando nos 30, mas chega uma fase na sua vida que não tem jeito, né? Você precisa ir no médico e às vezes algumas pessoas que acabam tendo algum problema de saúde precisam ir com mais frequência, precisa ir ao médico com mais frequência, ou seja, quando mais precisa do plano, rapaz, aqui a gente tem cota, não pode atender. Então, acho que a gente precisa fazer alguma coisa. E se o seu deputado, que você votou nele, você que é servidor, ou você que tem algum parente servidor, se o seu deputado discorda que cria a CPI, aí você pergunta a ele, a saúde tá bacana? Ou você usa o Bradesco? Ou você usa o Sul América? Né? Então, eu acho que essa pergunta que nós precisamos fazer aos 63 deputados, porque ali nós estamos representando a população e também o servidor público, que é quem utiliza o Planserv, se o plano tá bacana.